Bom, vamos bater um papo então sobre aprender uma nova língua, coisas que ninguém nunca te falou. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda uma coisa. Aprender uma língua é tipo como se eu estivesse procurando um tesouro. Esse tesouro é a fluência, certo? É você realmente falar, você entender o inglês, como exemplo. E para alcançar esse tesouro, você tem um mapa, e esse mapa tem vários caminhos. Você pode escolher qual caminho você quiser. Tem alguns caminhos que são mais tortuosos, que você pode pegar florestas, você pode pegar monstros, você pode tropeçar, enfim, pode acontecer várias coisas que vai atrasar você a chegar no tesouro, ou muitas vezes você vai ficar andando em círculo ali, você vai se perder e você nunca vai chegar na fluência. Ou você pode ter um caminho, você analisa, se planeja e percebe, eu estou aqui e quero chegar nesse tesouro, esse é o melhor caminho, e você segue esse caminho até você chegar no tesouro. Aprender inglês é basicamente isso. Então você precisa de planejamento e você precisa de um objetivo, você precisa saber onde você quer chegar. Então essa é a chave para aprender um idioma. É você ter planejamento, você ter direção, você não sair no modo aleatório, querendo pegar qualquer caminho, qualquer método, sem antes saber se isso realmente vai chegar no seu objetivo. E aí a gente entra num ponto muito interessante, que é exatamente o seu objetivo com o inglês. Você tem que saber por que você quer aprender inglês, cara. Se você quer aprender por causa do trabalho, por causa de diversão, por causa de entender filme, para conversar com um estrangeiro, por causa da cultura, que você quer viajar, por que você quer aprender inglês? Você tem que ter um objetivo claro, específico, que você sempre vai lembrar para te manter motivado. Então, teu objetivo em inglês, escreve esse objetivo e lembra desse objetivo sempre que você se sentir desmotivado, porque vai ter, durante o caminho, vai ter adversidades, vai ter dificuldades que você vai sentir, e muitas vezes você não vai sentir progresso, você vai sentir que está muito longe, mas você precisa lembrar que você tem um objetivo, você tem uma motivação ali para aprender o inglês, seja profissional ou seja pessoal. E aí a gente começa com algumas dicas na parte de estudo mesmo. Como que você vai estudar? Primeiro já falei que você precisa ter um planejamento, mas esse planejamento ele precisa ser personalizado, ele precisa ser para você. Você tem que fazer e ele tem que ser para você. Tem que envolver os seus interesses alinhado com o seu objetivo. Se você estudar a língua de uma maneira chata, sabe aquela maneira que a gente estudava na escola, que era chata, que ninguém entendia nada, ficava aprendendo a mesma coisa, ninguém tinha interesse naquilo, você não vai conseguir chegar na fluência. A fluência, ela tem que vir por causa do interesse na língua, por causa de um interesse nos conteúdos que você está estudando. Seja, por isso que é muito eficiente você estudar com séries, com desenhos, com filmes, com música, porque são coisas que você normalmente gosta. Você normalmente consumiria na sua língua materna, que você só está consumindo em inglês ali, e vai ser um pretexto para você consumir aquilo. Então, o interesse é um ponto muito importante para se considerar enquanto você está estudando uma língua, quando você está fazendo o seu planejamento para estudar uma língua. Outra coisa é o input. Para quem não sabe, input são a compreensão que você tem com a língua. Então, você ouvir e ler coisas é o input. E basicamente é assim que você aprende uma língua, tá, gente? Você basicamente aprende uma língua quando você ouve e quando você lê, que é aí que você retém vocabulário e é aí que você adquire a língua. Então você tem que consumir a língua, você tem que consumir muito, mas estou falando muito mesmo. Então por isso que é tão importante fazer imersão, né? O pessoal fala, consome o máximo de conteúdo que você consegue em inglês, porque é exatamente isso. É com input, é consumindo conteúdo, lendo, ouvindo, seja vídeo, seja música, seja texto, qualquer conteúdo que você consome e você entende, isso tá te dando vocabulário, tá te dando a aquisição da língua. Então é muito importante que você consuma conteúdos do seu interesse, como eu falei no tópico anterior. Outra coisa são os erros e a confusão durante o processo. Durante o processo, eu costumo dizer que você tem que ter uma meta de erros. Você tem que ter uma meta ali de 5, 10 erros por dia, que você tem que caçar esses erros, porque você tem que caçar lacunas no seu aprendizado. Se você está num nível muito iniciante, é óbvio que você vai errar muito mais e vai ter muito mais coisa que você não vai saber. Mas até se você é mais avançado, você tem que procurar os erros e você tem que entender que a confusão é parte do processo. Que muitas vezes você vai se sentir confuso, perdido, vai sentir que não tem progresso, até
um fenômeno chamado de platô ali, né? Quando você atinge um nível que você parece que não consegue aprender mais nada, você atinge um limite, está no nível intermediário, mas tem que entender que o erro é parte do processo e você tem que buscar esses erros. Outra coisa é você mirar no longo prazo, você sempre fazer as coisas pensando no longo prazo. O inglês, ele é como ir na academia. Você não ganha um shape em uma semana. Você tem que pensar sempre no longo prazo, questão de meses até anos, para você conseguir atingir dependendo do seu objetivo. Então, confie que você consumindo, você seguindo o seu plano, ali no mapinha que eu mostrei no início, você seguindo aquele caminho, utilizando as técnicas corretas, os métodos corretos, que você consegue encontrar de graça aí na internet, no YouTube, cara, você vai conseguir chegar no longo prazo. Não é em uma semana, não é em um mês, mas no longo prazo você consegue chegar lá. Bom, é basicamente isso. Esse foi o primeiro vídeo desse canal. Se você gostou, deixa um joinha aí e se inscreve no canal para receber mais dicas e mais conteúdos relacionados a idiomas e ao inglês. Tamo junto!